primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é a ansiedade de fato, né? A ansiedade, ela é uma emoção que todos nós, seres humanos, temos. E é uma emoção necessária, ela tem uma função. Deixa eu tirar isso aqui porque tá refletindo um pouquinho a luz e fica ruim. Mas vamos lá. A ansiedade, ela é uma emoção natural que todos nós, seres humanos, temos. Todos, absolutamente todos. Então pensa aí, quando você tem uma prova para fazer ou quando você tem algo importante para fazer, automaticamente você vai se sentir ansioso. Por que você vai se sentir assim? Justamente porque você precisa entrar, o teu corpo precisa funcionar numa frequência que te coloque na resposta de resolver o problema. Então vamos lá, uma prova é algo que é determinante na tua vida, ela vai definir a tua... dependendo da prova, né? O teu emprego, se for um concurso, ou se for uma prova ali na tua faculdade, na tua escola, enfim, vai definir ali a tua nota e como vai ser o teu rendimento. Então é natural que essas coisas que definem a nossa vida e que de alguma maneira afetam a nossa vida, positiva ou negativamente, vão gerar ansiedade. Por quê? Porque o meu corpo precisa entrar numa resposta de resolução de problemas, tá? Então assim, todas as vezes que nós, seres humanos, identificamos uma ameaça, a gente vai a gente vai sentir ansiedade, tá? Dentro do nosso cérebro, a gente tem uma divisão, né, dentro do nosso cérebro, que é do córtex visual. Dentro do processo emocional, né, da ansiedade, nós temos o córtex visual, que vai fazer a captação do estímulo. Esse córtex visual, ele vai mandar duas mensagens, tá? Uma para o nosso córtex pré-frontal, que é onde fica toda a nossa memória e nossos pensamentos, e ele vai mandar uma resposta também para nossa amígdala. Por quê? Porque a nossa amígdala, ela vai ser responsável pelas respostas fisiológicas da ansiedade. Então, provavelmente, quando você se sente ansioso, quando você tá ali para fazer uma prova, ou para encontrar a pessoa que você ama pela primeira vez, enfim, o seu coração vai bater forte, né? Você vai sentir suas mãos suando, você vai sentir que o teu pensamento não para, você vai ter dificuldade para dormir. Por que você vai sentir essas coisas? Justamente porque a sua amígdala sua amígdala lá do cérebro mandou uma mensagem pro teu sistema suprarrenal e mandou o seu sistema suprarrenal produzir noradrenalina. E a noradrenalina, quando ela tá alta no nosso corpo, ela dá essa resposta de agitação, né? De coração batendo forte, de sudorese, de respiração curta. Então essa é a resposta fisiológica da ansiedade, tá? E junto com isso também, tem a resposta e tem o estímulo que é do pensamento, que é da memória, né? Tua memória semântica. Então, por exemplo, se você passou por situações de prova, onde você tirou uma nota baixa ou deu muito errado, enfim, tá registrado ali na sua memória. Então, vai te gerar alguns pensamentos que podem não ser pensamentos funcionais, né? Que são os pensamentos que a gente chama catastróficos, desadaptativos, né? Aqueles pensamentos ruins, negativos. É por isso que quando a gente está num processo de ansiedade, a gente nunca pensa que o melhor vai acontecer, que as coisas boas vão acontecer. A gente tende a levar o negócio pro negativo, né? E por que eu tô te explicando isso tudo? Justamente para você entender como funciona a cabeça do teu parceiro, tá? Lidar com uma pessoa ansiosa é lidar com uma pessoa que tem pensamentos catastróficos. Geralmente são pessoas que são controladoras. Por que eu sou controlador? Porque eu tenho a crença de que se eu não controlar todas as variáveis, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, geralmente quem é ansioso vai tentar controlar todas as variáveis. Vai ser aquela pessoa que vai ser... Se ela tem que chegar às 7 horas num lugar, às 6 horas ela já vai estar sofrendo com isso, ela já vai estar te ligando. Então, assim, lidar com uma pessoa ansiosa é lidar com o controle dessa pessoa, com os pensamentos catastróficos dessa pessoa, com os pensamentos disfuncionais e negativos. E às vezes é muito difícil você lidar com pensamentos negativos, né? A gente mal lida bem com os nossos pensamentos negativos, quiçá das outras pessoas. Então, por isso é tão difícil lidar com o ansioso, porque, vamos lá, nós vamos passar por situações adversas, né? A gente vai passar por situações ruins, porque a vida é assim. A vida é um eterno eita, né? A gente passa por um problema e daqui a pouco vem outro. Essa é a vida. A vida é um eterno solucionar problemas. E o ansioso não vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque todas as vezes que ele recebe esse estímulo lá no córtex visual dele, ele entra nesse processo de pensar negativo, de pensar que o pior vai acontecer. Então, assim, o ansioso, ele é aquele que, se você marcar
se você mandar uma mensagem pra ele assim, olha, eu preciso falar com você. Cara, às vezes você tem uma proposta de emprego pra esse cara, mas ele vai sempre pensar que alguma coisa ruim aconteceu, que alguém tá doente, que você quer terminar com ele, entende? Então, por isso é tão difícil lidar com o ansioso. Então, primeiro passo para você aprender a lidar com o teu parceiro que é ansioso é entender como ele funciona. Eu sempre associo a ansiedade a questões, a doenças do corpo. Pensa comigo, se você tivesse um parceiro que fosse diabético, tá? Se você fosse casada com um homem diabético, automaticamente você ia ter que fazer algumas adaptações de rotina, certo? Vocês não iam poder ter tantas coisas açucaradas na despensa, vocês iam ter que ter uma rotina de aplicação ali de insulina, talvez, né? Vocês iam ter que ter uma rotina ali de acompanhar com exames, enfim. Existem algumas diferenças aí, então provavelmente o cardápio dele vai ser adaptado, então não vai ser qualquer lugar que vocês vão poder jantar, enfim. Lidar com o diabético é lidar com as limitações ali que aquela pessoa tem em lidar com o açúcar, certo? Lidar com a ansiedade é a mesma coisa. Você vai ter que lidar com alguém que tem dificuldade de passar por situações novas e desafiadoras. Porque todas as vezes que ele entra nesse processo, ele vai pensar negativo, tá? E aí, eu preciso entender como funciona, né? Porque se eu começo a me relacionar com um diabético e sou eu que faço a comida em casa, por exemplo, eu vou ter que aprender o que um diabético pode ou não comer, certo? Quando eu começo a me relacionar com um ansioso, eu preciso entender como a ansiedade funciona para eu aprender a lidar com essa pessoa, para eu entender que muitas vezes não é essa pessoa querendo me atormentar o santo, sabe? É justamente a ansiedade que tá ali tirando aquela pessoa da racionalidade dela. Então, geralmente, o ansioso vai ser aquele cara que quando saem as coisas do controle, por exemplo, vocês marcam de ir no cinema, chega lá no cinema, não tem mais o bilhete para assistir o filme que vocês queriam não tá mais disponível. Pronto, isso é o suficiente para o ansioso começar com um monte de pensamentos catastróficos e desadaptativos. Entende? De que não vai dar certo, que é assim mesmo, que a gente não pode sair, porque toda vez que a gente sai dá um problema, né? Entende? Então ele vai ser aquela pessoa que sofre com essas coisas. E aí é que tá a questão. Se você não entende como funciona a ansiedade, se você não sabe como é a cabeça dele, automaticamente você vai levar isso pro pessoal. Você vai começar a achar um saco sair com essa pessoa. Você vai achar um saco conversar com ela sobre as coisas que são da sua vida. Por exemplo, você vai chegar com uma notícia nova. Por exemplo, você recebeu uma proposta para empreender em alguma coisa. O ansioso é aquele cara que ele gosta de receber o salário certinho, todo mês. Ele tem que saber, tem que ser previsível para ele, sabe? Ele tem que saber onde ele tá pisando. Então, ele vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de ser empreendedor. Por quê? Porque ser empreendedor é você iniciar, às vezes, ganhando nada e não sabendo como que vai ser no outro mês, né? Então, muitas vezes, o ansioso ele vai ter essa dificuldade de lidar com aquilo que é inesperado, com aquilo que eu não sei como vai ser. Então, se você recebe, por exemplo, uma proposta de empreender em alguma área e chega pro teu parceiro ansioso para contar isso, pode ser que ele não tenha ali uma resposta muito positiva para te dar naquele momento. Ele vai virar para você e vai falar, olha, mas você tem que olhar, né? Porque o seu salário é certinho todo mês e ajuda a gente a pagar as contas e tudo mais. Então, ele vai ser aquela pessoa que muitas vezes vai te jogar um balde de água fria por conta da forma dele de pensar negativo. Entende? Então, se você é uma pessoa que você não tem muita certeza do que você quer, você pode se afetar por essa visão negativa. Então, é muito importante você saber separar o que é dele, né? O que é a pessoa do que é a ansiedade, do que é o processo do pensamento desadaptativo, catastrófico, da visão daquilo que é ruim, enfim. Então, é entender que a ansiedade, existem níveis de ansiedade. Tem um ansioso que é só ansioso de vez em quando, que quando passa por uma situação fica ansioso. Agora tem um ansioso que de fato tem um transtorno de ansiedade. E quando a gente tem um transtorno de ansiedade, essa ansiedade ela afeta o ser humano de uma maneira global. Então afeta o social, afeta os relacionamentos, afeta as relações de trabalho. Então assim, lidar com alguém que está num processo de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade, né, que tem crises de ansiedade, aí a gente tem um problema ainda maior. Por quê? Porque você não vai conseguir resolver o problema do ansioso, tá? Então aprenda a lidar com isso. Você não tem capacidade para resolver isso. Por que você não tem? Porque ansiedade, transtorno de ansiedade, precisa de tratamento. É um transtorno mental, é uma doença, entende? Então precisa de tratamento.
Então não adianta que você não vai conseguir resolver. Então o que você pode fazer? Você pode incentivar a fazer um tratamento, qual que é o tratamento, né? Tratamento psiquiátrico e também psicológico. Então é muito importante que uma pessoa ansiosa que tem esses pensamentos negativos entenda que ela precisa trabalhar esses pensamentos, tá? Por quê? Porque senão tudo de novo na vida dessa pessoa vai ser uma catástrofe enorme, vai ser um problema enorme. Todas as vezes que ela precisar enfrentar um desafio na vida, ela vai perder noites de sono, ela vai ter problemas na vida, sabe? Todas as vezes que ela perder o controle sobre uma situação, ela vai entrar num sofrimento muito grande. Então transtorno de ansiedade precisa de tratamento. E aí não é o cônjuge que vai resolver, entende? Entender isso é muito importante para você não entrar nessa zona de tentar resolver o pensamento disfuncional do outro. Porque isso a gente não tem capacidade. Se o outro tem uma disfuncionalidade, ele precisa procurar tratamento para melhorar isso. Então, como que você vai ajudar? Você vai ajudar conscientizando essa pessoa de que ela precisa ter um tratamento. Então, vamos voltar lá na situação do diabético. Se você tiver um marido diabético, você tá vendo que ele tem problema ali com açúcar, já apareceu no exame dele que ele tem problema de diabetes, e ele não está tratando. Como que você vai lidar com isso? Você não tem como lidar. Isso daí é do outro, né? O que você pode fazer é incentivar esse outro a fazer o tratamento, a tomar insulina, a evitar ali o açúcar. O que você pode fazer é ajudar, conscientizando, mas você não tem capacidade para resolver o problema desse outro, tá? Então tenha isso na sua mente. Isso é uma incompetência nossa, né? De nós seres humanos. Ah, Roberto, mas você não é psicólogo? Se seu marido é ansioso, você consegue fazer? Não, também não, porque eu não sou psicóloga dele, né? Se ele precisar de tratamento, ele vai ter que buscar um psicólogo que faça esse atendimento a ele, sabe? Vai ter que procurar um psiquiatra que faça esse atendimento a ele, tá? Então a gente precisa entender isso. É algo que a gente não consegue resolver e solucionar. Isso é do outro. A gente pode incentivar a mudança, a gente pode impulsionar esse outro para fazer um tratamento, a gente pode, durante o processo da crise de ansiedade, distrair esse outro, ajudar ele a se autorregular. Né? Não adianta você ficar falando para ele, não é assim, não adianta, porque o pensamento dele tá disfuncional e tá acelerado. Então, como que a gente trabalha dentro da crise de ansiedade? Isso daí já é para você saber se você lida com alguém que tem crise de ansiedade. Parar, respirar e ir distraindo esse outro. Não adianta você ficar focando nos sintomas, você precisa distrair essa pessoa, tá? Então, distraia, conversa sobre outras coisas, até essa sensação passar, tá? Mas você não tem capacidade para resolver este problema, tá? E outras coisas que você precisa pensar o ansioso vai ser muitas vezes uma pessoa ciumenta, vai ser uma pessoa que controla bastante, justamente porque ele tem essa insegurança, essa crença de vulnerabilidade que faz com que ele haja dessa maneira, tentando controlar todas as variáveis. Então, muitas vezes ele tenta controlar também o parceiro, a parceira. Então, você precisa estar muito ciente de como essa pessoa funciona para você não entrar nessa, para você saber colocar limites nesse ansioso, sabe? Dele entender, olha só, até aqui você pode vir, passou daqui é meu. Isso aqui quem manda sou eu, sabe? A minha vida sou eu que resolvo. Então entenda que não tem nada a ver com o que você está pensando. Se você quer tratar, ótimo. Se você não quer tratar, o problema é seu. Mas não entre na minha vida dessa maneira. Não queira que eu pense como você pensa. Entende? Então, nós, enquanto pessoas que nos relacionamos com uma pessoa ansiosa, precisamos saber colocar limites. E muitas vezes, para colocar esses limites no ansioso, a gente vai precisar fazer terapia, cuidar da nossa mente, porque não é fácil lidar com uma pessoa que está passando por esse processo ou que tem essa forma de funcionar, tá? Porque muitas vezes o ansioso ele foi assim a vida inteira e ele acha que essa é a maneira dele funcionar, tá? E ele não vai nem achar que é um problema. Vai ser um problema para os outros, mas para ele vai ser super ok. Então, saber conscientizar esse outro de que ele tá, colocar limites para esse outro, colocar para ele aquilo que não me faz bem, é importante. Então, assim, é sempre muito importante você dizer para ele o que você tá sentindo. Querido, eu entendo que você se sente dessa maneira, eu entendo
que você pensa assim, eu entendo que para você é difícil enfrentar situações novas, mas eu preciso que você entenda que isso aqui é o meu espaço e esse aqui você não pode invadir. Esse aqui, a escolha é minha, entende? Então, muitas vezes, quando a gente tem dificuldade de colocar limites nas pessoas, pessoas que têm dificuldade mesmo de colocar limites, vai ter dificuldade para se relacionar com o ansioso. Por quê? Porque geralmente vai cedendo, e daqui a pouco você está sendo controlado por ele. Por quê? Porque ele vive a vida dele controlando as coisas, né? Ele aprendeu a funcionar controlando as coisas. Então, automaticamente, ele vai querer controlar a tua rotina, a tua vida, os seus horários e por aí vai. Então, você vai ter que saber se colocar ali e pontuar para ele. Olha, não, aqui é meu. Tá? Então, muitas vezes você vai precisar fazer terapia para aprender a lidar com o outro. É o que eu sempre digo, né? Muitas vezes a gente faz terapia e toma remédio para lidar com aquelas pessoas que deveriam fazer terapia e tomar remédio e não fazem. Entende? Então, muitas vezes é isso que você vai precisar fazer. Então, entenda como essa pessoa funciona. Entenda que muitas vezes não é ela, é a forma disfuncional dela pensar, mas além disso, aprenda a colocar limites, a dizer o que você sente, a estabelecer. Até aqui, tudo bem, mas daqui pra cá quem toma a decisão sou eu, então saiba o que é seu e o que é do outro, saiba diferenciar isso, saiba colocar limites nesse outro, para que você não vire refém da ansiedade dele. Então, incentive ao tratamento. Eu acho que é importante muitas vezes as pessoas não percebem o quanto isso afeta, né? Então, você precisa dizer de forma clara para o outro como isso está te afetando, tá? Então, querido, a sua ansiedade está afetando a nossa relação. Nós precisamos resolver isso. E como nós vamos resolver? Um tratamento, entende? Então, a gente precisa saber dizer aí o que a gente sente, colocar limites nessas relações para que a gente não seja sufocado pela ansiedade que é do outro. Para que a gente não seja sufocado pelos pensamentos negativos, catastróficos e desadaptativos que são do outro. Não adianta, gente, lidar com o outro ser humano é lidar com todas as disfuncionalidades desse outro ser humano, tá? Então, esse outro ser humano se desenvolveu, chegou nesse ponto porque ele teve uma vida, um histórico, uma personalidade, uma genética que fez com que ele chegasse até aí. Então, você vai se relacionar com esse ser humano e com as bagagens que ele trouxe da vida, né? Então, realmente, não é fácil. Mas, embora não seja fácil, é possível. Desde que eu saiba colocar limites, me colocar aquilo que é importante pra mim, colocar aquilo que eu não aceito dentro da relação, aquilo que eu preciso que ele mude, sabe? Que ele se trate, porque não tem nem... a gente precisa trabalhar isso, tá? Muitas pessoas são muito ansiosas, Jande. É muito comum, tá? E agora, depois da quarentena, a gente tem visto o quanto que isso tem aumentado. Por que que isso tem aumentado depois da quarentena? Depois de toda essa história de Covid e tudo mais. Justamente porque nós perdemos o controle, né? Um dia tava tudo bem. No outro, lockdown. Fecha tudo, você perde sua rotina, seu trabalho. Alguns tiveram redução de salário, intensificação nas relações familiares, home office. Então, isso tudo... tudo que desestabiliza, que tira a gente do nosso natural, da nossa rotina, vai gerar algum tipo de ansiedade até a gente conseguir resolver o problema e se adaptar àquele problema. O problema é quando essa ansiedade é frequente, intensa e afeta a sua vida de maneira global, assim, afeta a tua rotina, afeta o teu trabalho, afeta teu relacionamento, afeta, enfim, várias áreas da tua vida. Então, a ansiedade a gente vai ter, mas a gente precisa entender em que nível ela tá. E é o que eu digo, precisou de ajuda, gente? Vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra, converse sobre isso, sabe? A ansiedade, ela é um processo que, como eu disse, ela tem a parte de pensamento, né? Ali no córtex pré-frontal cerebral, e a gente precisa treinar esses pensamentos, porque muitas vezes esses pensamentos desadaptativos que geram a ansiedade, não é nem a situação em si, mas é o que a gente pensa sobre a situação, e esse pensamento a gente treina na terapia, tá? Não tem como treinar de outra maneira. A gente treina pensamento desadaptativo com psicoterapia. E como que a gente trabalha aí com sintomas fisiológicos da ansiedade, né? Porque tem também o processo da amígdala mandando mensagem lá pro teu sistema suprarrenal para produzir noradrenalina. Então, como que eu lido com esses sintomas ansiosos da crise de ansiedade, do coração batendo forte, da sudorese e tudo mais? Eu vou lidar com isso com medicação, tá? Então, a medicação, por que tem gente que toma medicação para ansiedade a vida toda
e mesmo assim não melhora? Porque não treino o pensamento, tá? Então eu preciso fazer as duas coisas juntas. Eu preciso treinar o meu pensamento para que ele seja um pensamento mais realista e menos catastrófico. E junto com isso, eu preciso também aliviar esses sintomas com medicação, com atividade física também, que ajuda bastante, com uma alimentação saudável, com organização de rotina, porque tem muito ansioso que é ansioso, mas é desorganizado. Então, assim, a rotina, ela organiza a gente, ela ajuda a gente a organizar os pensamentos, as emoções, né? A gente saber o que a gente vai fazer, dá uma sensação de controle sobre aquilo que a gente precisa fazer. Então, isso é importante. Então, tem muito ansioso por aí que tá ansioso, mas é desorganizado. Então, tá sempre correndo, fazendo muitas coisas e não tem uma organização. Então, dentro da terapia, a gente organiza essa rotina, a gente estabelece uma rotina de atividade física, a gente estabelece uma rotina de alimentação saudável e também, se for necessário, a gente encaminha para um psiquiatra para entrar com uma medicação quando existe uma necessidade para isso. Tá? Isso tudo quem avalia? Psicólogo e ou psiquiatra. Os dois profissionais têm capacidade de identificar e fazer aí todo o processo de tratamento, tá? Então você tem dúvida se a sua ansiedade está afetando ou não a sua vida? A ansiedade é um negócio que é difícil você perceber quando ela não te afeta, né? Porque ela realmente impacta significativamente na rotina. Então, não fique esperando as coisas melhorarem naturalmente. Você precisa de tratamento, você precisa buscar tratamento. E quando o caso não é o seu, é do seu parceiro, você precisa incentivar esse outro a buscar tratamento, porque você não vai conseguir resolver o problema dele. É a mesma coisa se ele tivesse com, sei lá, com câncer. Você ia resolver o problema dele? Não, é o oncologista que vai resolver. É o oncologista que vai lá dar todas as coordenadas e direcionamentos e fazer todos os tratamentos que precisam. Então, a ansiedade é o mesmo processo. Você não tem capacidade de resolver o que está na cabeça do outro. Então aprenda a lidar com isso. Porque o que a gente vê são pessoas que entram em relacionamentos e acham que vão resolver o problema da vida do outro, né? Principalmente nós mulheres. A gente adora ser heroína na história, né? Não, eu quero resolver todos os problemas da vida desse outro. E aí a gente se frustra muito nisso, porque a gente percebe que a gente está ali há 10 anos com a pessoa e a pessoa continua se comportando da mesma maneira. Por quê? Porque você não tem capacidade técnica para resolver isso, meu bem. Quem tem capacidade para isso é o médico, psiquiatra e o terapeuta do teu esposo, da tua esposa, enfim, do teu companheiro, do teu parceiro. Entende? Então, espero que tenha ficado claro. Eu queria deixar essas informações para você parar de sofrer com isso, sabe? Para você, pelo menos, entender melhor. Eu acho que quando a gente entende, quando a gente tem informação sobre o assunto, a gente consegue lidar melhor com isso, né? A gente consegue abrir a nossa mente para ser mais receptivo, mais empático, para entender como o outro funciona. Não adianta a gente tentar se relacionar com alguém sem saber como essa pessoa funciona, né? Porque nós somos diferentes. Nós somos seres humanos completamente diferentes, com histórias diferentes, com bagagens diferentes, e cada um de nós vai trazer um pouco dessa bagagem para dentro do relacionamento. Tá bom, amores? Chá, eu não indico nada, nem água com açúcar, que eu indico é tratamento, principalmente terapeuta, né? A gente tem aí alguns chazinhos que as vovós acabam recomendando e tudo mais, mas dentro da ansiedade, chá não resolve não, tá? Dependendo do nível, eu vou precisar mesmo de tratamento. Tem alguns fitoterápicos, né, que já tem algumas evidências científicas aí que funcionam, mas isso aí, geralmente, quem vai te orientar é o seu psiquiatra, tá bem? Agora, é muito importante a gente saber identificar pensamento disfuncional, tá? Então, identifica os pensamentos que você tá tendo que estão fazendo você se sentir ansioso. Então, por exemplo, quando a gente tem uma reunião importante, geralmente, o que a gente faz? A gente começa a pensar, né? Ai, meu Deus, será que meu chefe vai me mandar embora? Será que eu vou conseguir? Será que eu não... Sabe? Então, esses pensamentos catastróficos é que geram a sensação, intensificam a sensação de ansiedade. Então, fazer respiração diafragmática, né? Aquela respiração, tem um modelinho no YouTube mesmo, se você procurar ali, respiração diafragmática, você vai ver como faz, né? Que é uma respiração feita com o diafragma, a gente respira muito mal, né? Prática de atenção plena, de mindfulness, meditação, também ajuda muito nesse processo. Outras práticas também, como a de atividade física. Por que a atividade física é imprescindível para paciente ansioso?
Porque a atividade física, ela tem a característica de liberação de endorfina, dopamina e alguns outros neurotransmissores e hormônios que ajudam muito no processo de controle da ansiedade. Então, é um antidepressivo e um ansiolítico natural aí, que muitas pessoas deixam de usar. Então, tem alguns estudos que mostram que uma caminhada, por exemplo, de 30 minutos todos os dias, durante 16 semanas, se eu não me engano, tem o mesmo efeito do que um ansiolítico, um antidepressivo, que é mais usado aí para crises de ansiedade. Então, é importante a gente trabalhar isso e começar a colocar práticas mais saudáveis na nossa rotina para aliviar essa sensação de ansiedade, tá? Outra coisa que me perguntam com frequência no consultório e às vezes até aqui também: Roberta, floral para ansiedade. Gente, floral não tem evidência científica nenhuma. Todos os estudos que tem mostrando, falando sobre floral, são estudos que mostram que o efeito do floral é igual ao efeito placebo. Sabe quando a criança tá ali reclamando de dor de cabeça, você dá água com açúcar e ela fala que passou? Então, é mais ou menos isso. O efeito é placebo. Não, todos os estudos que tem aí de floral, a comprovação foi que o floral funciona como placebo, tá? Então não funciona para todo mundo, não é a melhor indicação para tratamento de ansiedade. Tratamento de ansiedade é psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental ou análise do comportamento e psiquiatra. Tá bom, amores? Não deixem de procurar. Quando você tem um problema no pé, você procura o ortopedista. Quando você tem um problema no estômago, você vai lá e procura o gastro. Quando você tem um problema emocional, você precisa procurar um psiquiatra e um psicólogo. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de terrível nisso, isso não é fraqueza, isso não é nada. É só uma forma de pensar que às vezes está disfuncional e também alguns efeitos aí fisiológicos que acabam impactando de forma significativa a vida do ser humano. Então não demore para procurar ajuda, peça mesmo, não tenha medo. Tá bom, amores? Temos mais perguntas ou não? Podemos encerrar essa live? Bom, espero que tenha sido esclarecedor. Leve essas informações para tua caixolinha, anota essas coisas, identifique essas características no teu parceiro e trabalhe essas questões, sabe? Porque isso vai fazer você entender o seu parceiro muito melhor e saber lidar muito melhor com isso, tá? Então, entenda como ele funciona, entenda sobre ansiedade, leia sobre isso, né? Leia de fontes que sejam confiáveis, por favor, né? Entenda como isso funciona, coloque limites nesse outro, né? Isso é muito importante, tá? E o que vocês precisarem, estou sempre por aqui com as caixinhas abertas. Quando vocês quiserem perguntar, vocês fiquem à vontade. Tá bem, meus amores?